Hoje em dia as pessoas nem dão crédito muito, mas alguns anos atrás, quando você falava que algum filme de terror baseado em fatos reais, era motivo para aquele filme ser o filme mais aterrorizante daquele ano. Então, assim, dependendo do filme que foi lançado, do tipo de gênero, normalmente fosse de espírito, como por exemplo Atividade Paranormal ou A Bruxa de Blair, qualquer outro filme que fosse dito que ele foi baseado em fatos reais, cara, você assistia falando assim, aquela desgraça aconteceu, mano. Só que era muito comum naquela época o pessoal pegar uma história, sabe? Por exemplo, no filme de terror apareceu que a vaca mordeu o braço de uma mulher. Aí ele coloca essa cena no filme e diz que foi baseado em fatos reais e conta uma história tipo como se fosse a vaca tivesse mordido o braço da mulher e comido toda a família, sabe? Eles aumentavam muito. Só que por ter um detalhe ou outro, eles falavam que foi baseado em fato real, o que querendo ou não é verdade, né? É igual o clickbait do YouTube, o cara faz um vídeo mó nada a ver, ele fala uma frasinha no vídeo e aquela frase que ele fala é aquela que ele coloca no título e todo mundo fica desesperado achando que ele vai falar sobre aquilo, mas na verdade ele só comentou no meio do vídeo. Não foi muito legal esse começo de programa. Então hoje a gente vai falar sobre os 5 filmes de terror que são baseados em fatos reais. Uns são muito próximos da realidade, outros são um pouquinho mais distantes, mas é legal, fica aí no vídeo, já curte aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, o nosso primeiro filme da lista foi um filme que no meu tempo de infância me deixou perturbado pra caramba. Não sei se eu era muito cagão ou com vocês já acontecia nessa época, mas na época eu morria de medo. Eu tinha medo até do comercial quando passava na SBT. Esse filme se chama Brinquedo Assassino. A história você já conhece, mas eu vou contar um pouquinho aqui por cima para quem não conhece. A história é de um assassino em série que estava fugindo da polícia no momento de fuga, né? Que ele tinha roubado uma loja e ele entrou em tiroteio com a polícia e entrou numa loja de brinquedos. Quando ele entrou nessa loja de brinquedos, ele foi atingido pela polícia e quando ele estava antes de morrer, quando ele estava quase morrendo, ele transferiu a alma dele, né, o espírito dele, para um dos bonecos lá da loja de brinquedo, porque ele tinha conhecimento de magia com voodoo, essas coisas. E aí ele transferiu a alma dele pro boneco. E aí a história toda é do boneco aí tentando vingar sua morte, e enquanto ele vai atrás do homem que matou ele, tentando se livrar desse corpo, né, querendo voltar a ser pessoa, e aí ele começa a assassinar um monte de pessoa no meio do caminho. Ai, que boneco feio, acho que eu vou jogar você no fogo. Jogue seu brinquedo no fogo, rapariga velha. Cheia de pomba dentro, rapariga, sem vergonha. Aqui que eu tenho pra tu, Só que poucos conhecem que a história desse filme foi baseada numa história real. Uma história real que aconteceu na cidade de Kanye West, na Flórida. A história é mais ou menos assim. Havia um casal que tinha uma empregada jamaicana, uma criada. E essa criada, ela tava tipo, puta com os chefes dela. E aí, pra descontar a raiva dela, ela pegou um boneco, né, de criança, e fez magia voodoo no boneco, né? Ela entendia de magia negra e fez uma magia voodoo naquele boneco. E deu pra criança, né? Deu pro filho do casal. Né? Tipo, o que tem a ver o filho do casal e ela tá puta com o chefe? Mas beleza. Ela deu esse boneco pro filho do casal. Ele se chamava Eugênio Otto. E ele colocou o nome do boneco de Robert. Até aí tudo bem, só que com o passar do tempo, a família começou a ver umas coisas estranhas, como por exemplo, o menino brincar junto com o boneco e conversar com o boneco. Só que aí, tipo, o problema não é conversar com o boneco, porque é comum até a gente adulto falar sozinho, né? E uma criança tá brincando com o boneco, fingir que o boneco tá conversando. O problema é que o boneco respondia. No começo, eles achavam que era o quê? O menino mudava a voz ali para poder dizer que é o boneco, né? Ele fazia uma voz um pouco mais fina e falava dele voz normal. Só que com o tempo, eles foram percebendo que não, que o menino não tava mudando a voz. Que era uma voz diferente mesmo, ou seja, o boneco tava falando. E não era só isso. Nossa, até me arrepia aqui, tá maluco? Só que não era só isso. À noite, quando eles dormiam, eles ouviam um passo de criança correndo pela casa. Eles achavam que era o quê? Que era o filho deles que tinha saído da cama e tava brincando. Só que eles iam no quarto dos filhos deles e ia ver e o filho deles estava dormindo. Ou seja, quem é que podia estar correndo pela casa se não era o boneco? Entre outras coisas, entre o boneco estar num canto e aparecer do outro lado, enfim, muitas outras coisas. E aí, com o passar do tempo, Eugênio cresceu, herdou a casa da família, faleceu e a casa que eles moravam ficou à venda. E aí os novos proprietários da casa foram morar lá e a filha dos proprietários foram pro sótão, né, ver o que tinha na casa e tal, e achou esse boneco. E aí a filha, né,
criança quis ficar com o boneco e tal. Só que aí uma noite aí que ela tava brincando com o boneco e uma noite ela correu pro quarto dos pais dela dizendo que o boneco simplesmente queria assassinar ela, tava tentando matar ela. E esse boneco atualmente ainda existe, ele tá no Museu Forte Ash Martello, que é de coisa sobrenatural lá na Flórida. Se você quiser fazer uma visitinha, vai lá. Boa sorte. Natural, hein? Natural. E o nosso próximo filme da lista se chama Horror em Amityville, que conta a história de um assassinato brutal que aconteceu em 1974 na cidade de Amityville, onde Ronald Defoe Jr. teria pegado um rifle, assassinado seu pai, sua mãe, seus 2 irmãos e suas 2 irmãs, onde ele contou posteriormente para a polícia, depois de preso, que ele matou porque ele ouvia todo dia uma voz dizendo na cabeça dele para matar a família dele, e ele acabou lá assassinando seus pais e suas irmãs. Esse caso ele acabou sendo muito famoso porque depois de um ano uma família chamada família Lutz foi morar nessa casa e começaram a ter muitos eventos sobrenatural que eles tiveram que chamar o casal Warren, que na época era muito famoso. Só que esse casal, eles disseram que não conseguiram ficar nem 2, 3 dias dentro da casa, porque a presença demoníaca era tão agressiva, mas tão agressiva que eles foram praticamente expulsos da casa e não tiveram o que fazer. E o filme se baseia exatamente nisso, porque a família Lutz, que foi a nova família que morou depois dos assassinatos que teria acontecido, ficou exatamente 28 dias na casa, onde eles relatam que via lodo saindo da parede, portas e janelas batendo sozinha, onde a filha deles dizia que conversava com um porco de olhos vermelhos. Então eles foram tão assombrados que eles não conseguiram ficar ali e foram embora. E é exatamente nessa história que o filme se baseia. Yes, Jesus loves me, the Bible. O nosso próximo filme da lista é um filme que fez muito sucesso ali na década de 70. Ele foi até indicado ao Oscar. Eu tô falando de O Exorcista. Foi um filme que me trouxe bastante trauma de infância, me deixou um mês, né? E não só eu, mas muitas pessoas que assistiram o filme na época, né? Lógico que eu nasci em 1970, eu vi quando eu era criança, eu tinha 12 anos, 10 anos, então fiquei, muito atormentado quando eu vi esse filme. E esse filme conta basicamente a história de uma menina de 12, 13 anos, chamada Reagan, que tinha sido possuída por um demônio, e a mãe procura a ajuda de 2 padres para libertar a sua filha, né? E poucos sabem que esse filme é baseado em história real. Esse filme é baseado em cima de um livro, que esse livro foi escrito por um diário, né? Um diário de um padre, que ele fez um exorcismo de uma criança de 13 anos chamada Roland Doe. Diz ele no diário que na hora do exorcismo ali, a criança ficava se debatendo, tendo vozes, a voz dela mudava, o padre relata que não era a voz daquela criança, era a voz como se fosse de um demônio mesmo, uma voz bem grossa. Enquanto ele estava exorcizando ali, os móveis se mexiam e tal. E poucos sabem que esse clássico do cinema foi baseado em uma história real. O nosso próximo filme é um clássico do cinema, muita gente já assistiu. Tá para sair uma refilmagem dele, eu não sei se nesse ano ou no ano que vem, mas já tem especulações sobre esse filme. Eu tô falando de A Órfã. A Órfã conta a história de uma família que tem problemas, né, de engravidar, de ter filho, e eles decidem adotar. Então eles adotam uma menina, começam a criar, só que eles começam a ver coisas estranhas acontecendo. No final da trama descobre que a menina é simplesmente uma sociopata de 33 anos, ou seja, uma adulta, que ela tem esse costume de entrar nas famílias querendo conquistar o marido da família ou alguma coisa do tipo. Ela se passa por uma criança, sendo que ela não é mais. Mesmo antigo, poucas pessoas sabem que esse filme foi baseado em fatos reais. Esse filme conta a história de Bárbara Slova, uma menina que ela tem uma doença rara que afeta a produção de hormônio dela, né? Então ela não consegue desenvolver, ela fica atrofiada, vamos dizer assim. E ela foi diagnosticada também com problemas mentais, então ela ficou um tempo ali num hospital psiquiátrico até que ela conseguiu liberação, ninguém sabe dizer como. E aí ela foi parar num orfanato, né? Todos achavam que ela não tinha documentação, achavam que parecia que ela era uma criança, só que tinha perdido o documento dela. E ela foi adotada por uma família, né? Um casal de irmãs, na verdade, né? Que uma das irmãs já tinha seus filhos. E aí ela morou junto com essa família. Ela cultuava um negócio de Santo Graal, um culto meio estranho, sabe? E essas 2 mulheres também já cultuavam. Só que aí começou a acontecer coisas estranhas dentro da casa. Essa menina, suposta menina, começou a convencer a mãe dos filhos a estarem torturando seus próprios filhos, né?
Então eles começaram a torturar os seus filhos ali, como se fosse um sacrifício para os deuses dele, enfim, como um tipo de culto. E aí eles começaram ali a torturar e os vizinhos acharam muito estranho e chamaram a polícia. Essa mulher fugiu, essa Bárbara fugiu e depois de capturada descobriram que ela na verdade não era uma menina, já era uma mulher adulta que se passava por criança. Eu acredito que a história real é mais bizarra do que a história fictícia. My name is Dr. Varava. I'm calling from the CERN Institute. I don't understand. How can they have no record of her being there? There has to be some explanation. The orphanage has never heard of her. E o nosso último filme da lista é um filme que é bem conhecido. Ele também é baseado em fatos reais, óbvio, né? Você tá na lista. Chamado A Hora do Pesadelo. É um filme que conta a história de uns jovens que estão sendo atormentados naquela cidade por pesadelos de um assassino de crianças que tinha sido assassinado alguns anos atrás pelos pais dessas crianças que agora são adolescentes. E depois de morto, ele estaria vindo se vingar dessas crianças. Wes Craven, que foi o escritor desse filme, ele se baseou numa história real que aconteceu nos Estados Unidos, de uns refugiados do Camboja, onde o Camboja estava sofrendo genocídio, eles vieram se refugiar nos Estados Unidos. Eles estavam tendo um problema de dormir, eles não estavam conseguindo dormir e muitas pessoas que estavam dormindo, eles estavam simplesmente morrendo na hora do sono. Então muitas pessoas ali vendo, muitos refugiados vendo que tinham os colegas dele de quarto ali, de lugar, estavam morrendo, eles estavam com medo de morrer também, de dormir e morrer. Só que a história que chamou mais a atenção de Wes Craven foi uma que saiu no jornal Los Angeles Times, que é de um jovem de 21 anos, que ele estava tendo pesadelo, mas um pesadelo que ele não conseguia, ele não queria dormir. Ele estava muito atormentado com aqueles pesadelos, ele falou que sempre teve pesadelo, mas aquele pesadelo que ele estava tendo era tão atormentador, todo dia ele estava tendo, que ele não conseguia dormir, ele falava isso para os pais dele. E ele ficou durante 5, 6, 7 dias sem dormir direto, até que ele simplesmente dormiu. E quando ele dormiu, os pais deles ouviram gritaria, barulho no quarto dele, e quando os pais dele foi ver o que aconteceu, simplesmente o menino tinha morrido. E depois que o IML levou ele para procurar saber a causa, né, qual foi a causa da morte, não souberam dizer qual era a causa da morte. Simplesmente o menino morreu dormindo. Bom, esses são 5 filmes baseados em fatos reais, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, clique em curtir, se você não é inscrito também se inscreva. Coloca aqui embaixo sugestão de próximos temas, o que vocês querem que eu fale, tá? E é isso. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Valeu!